Olá, amigos do Instagram. Mais uma vez estamos aqui para falar sobre assuntos importantes da área de pneumologia. Eu sou João Antônio Pimenta de Carvalho, pneumologista e médico do trabalho. Hoje o tema escolhido é dispneia psicogênica. Para me auxiliar, mais uma vez está a minha secretária, Nayara Cristina. Doutor João, o que é dispneia suspirosa? A dispneia suspirosa é também conhecida por esse nome, que é o paciente realiza suspiros, né? Mas ela é conhecida no meio médico como dispneia psicogênica ou dispneia funcional, e outro nome também muito utilizado é a síndrome de hiperventilação. É uma situação na qual não há doença orgânica. A pessoa sente falta de ar, que é denominada de dispneia, mas sem ter nenhuma doença. Essa falta de ar é de origem emocional, psicossomática. E como ela é classificada? Ela pode ser classificada na dispneia de origem primária ou secundária. A primária é a que nós vamos falar mais propriamente, é aquela que a pessoa não tem nenhuma doença associada para explicar essa falta de ar ou dispneia. E a secundária geralmente é associada a outras doenças como bronquite, asma, embora sem ter relação com as mesmas. E em que faixa etária ela costuma ser mais frequente? A faixa etária é dos chamados adolescentes e adultos jovens. Essa incidência vai em torno de 15 a 40 anos, mais ou menos, é a faixa de maior comprometimento. Mas pode ocorrer em qualquer faixa etária. E qual é o sexo mais comprometido? O sexo mais comprometido é o sexo feminino. E quais as queixas sugestivas do problema? Tipicamente, esse paciente apresenta para nós, pneumologistas, reclamando que não consegue encher o peito de ar. Ele, por maior esforço que ele faça, ele abre a boca e puxa bastante o ar e sente que o ar não entra, pelo menos em quantidade suficiente, né? Associado a isso, ele tem manifestação, porque essas pessoas hiperventilam, eles têm uma frequência respiratória aumentada. Então os níveis de gás carbônico no sangue diminui, dando um quadro de alcalose e que é responsável por outras manifestações, como vertigens, tonturas, dormência nas pontas dos dedos, etc. E pode ser confundido com outras doenças? Sim, geralmente esse paciente pensa que ele tem uma bronquite, né, que é o mais comum, com a asma, e muitas vezes ele até teve asma no passado, e aí fica com essa impressão que a doença está voltando, ou então ele conviveu com pessoas com problemas respiratórios mais sérios, né? Mas esse é um diagnóstico de exclusão. Você tem que ter certeza que não é outra causa que está causando a falta de ar, e sim a parte só emocional. E como é feito esse diagnóstico? O diagnóstico é eminentemente clínico, dentro dessas características que eu falei. Uma pessoa mais jovem, que não tem nenhuma doença associada, você faz o exame clínico, você não encontra nada de anormal, principalmente do ponto de vista respiratório. E também de imagem, a radiologia torácica habitualmente é normal, e o exame que a gente utiliza mais frequentemente são as provas funcionais, a chamada espirometria, que usualmente também está normal. Então esse conjunto de dados, espirometria normal, no paciente jovem, né, com exame físico normal, aí você faz esse diagnóstico com segurança. E qual é a sua experiência profissional com esse tipo de problema? Olha, na minha clínica particularmente, eu acredito que os clínicos em geral, é uma manifestação muito frequente. A gente tem uma experiência muito grande, a gente já tem mais de 35 anos de profissão e a gente lida com esse problema quase que diariamente.
é bastante comum. Geralmente a gente suspeita desse diagnóstico assim que o paciente começa a falar, principalmente quando ele fala que o problema só ocorre durante o dia. Durante a noite ele dorme tranquilamente, ele não acorda com falta de ar, o que a gente chama de dispneia paroxística noturna. Isso é uma característica bem sugestiva do problema. A manifestação só ocorre quando ele está consciente, ou seja, durante o dia. E existe tratamento? Claro que existe tratamento. O tratamento atualmente é psicossomático, né? Ele deve ser feito ou com um psicólogo ou com um psiquiatra. Mas se casos mais leves, eu mesmo passei a fazer com o tempo um questionário na qual eu dou sugestões de conduta e de comportamento para o paciente. Como que ele deve lidar com a doença? Em primeiro lugar, ele tem que reconhecer que esse problema, apesar de causar muito sofrimento, não é grave, né? E depende muito dele para ele melhorar. Ou seja, ele tem que procurar atividades na qual ele esqueça que está com esse problema, tipo ele andar de bicicleta, fazer exercícios, caminhada, técnicas de relaxamento, escutar música, passear, ir ao cinema, assim por diante. Qualquer outra atividade que desvie a mente dele para esse problema. Quando isso não resolve ou ajuda pouco, você pode lançar a mão dos benzodiazepínicos, os calmantes, e também os beta-bloqueadores, que são importantes auxiliares nesse problema. Ok, meus amigos, eu tentei passar aqui de uma maneira bem objetiva e sucinta sobre esse tema que é muito prevalente e causa uma certa insegurança nas pessoas, que sentir falta de ar, seja de origem emocional ou seja de origem orgânica, o desconforto é o mesmo. Só que o problema de origem orgânica, a abordagem é diferente. Você tem que tratar da doença, e a dispneia de origem emocional, você tem que tratar da cabeça, né, da mente da pessoa. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui seu comentário, o seu questionamento, ou acessar a minha página, que vai estar descrita aí no link da entrevista. Obrigado.